Jesus aparece hoje nesse evangelho. Hoje, nessa homilia, a gente vai meditar o porquê que Jesus deixou suas santas chagas. Se você pensar bem, Jesus, quando ele é flagelado, foi crucificado, o seu corpo todo vira uma chaga viva. Quando ele ressuscita, todas as feridas dele caem. Tudo aquilo que ele tinha sofrido ali no seu corpo é limpo, é restaurado. Porém, ele faz questão de deixar as marcas das mãos, dos pés e do lado. Ele também tinha poder para restaurar essas chagas. Mas por que Jesus deixa essas chagas? Ele deixa essas chagas para benefício nosso, para o bem nosso. E é isso que a gente vai ver hoje. E por que a gente precisa que Jesus permaneça com as suas chagas? A primeira coisa é aquilo que está aqui no Evangelho. É a prova que é Ele, que não é outra pessoa. Ele é identificado com as suas chagas. Toque em mim, sou eu mesmo. Veja as minhas mãos, os meus pés e o meu lado. Sou eu mesmo. O reconhecimento da pessoa de Jesus pelas suas chagas. Quando chegarmos no céu, nós reconheceremos Ele por conta das suas chagas. Lá no livro do Apocalipse fala que o Cordeiro está de pé, mas como que imolado, como que sacrificado, ou seja, ele tem as suas chagas. De forma que nós também seremos identificados pelas nossas chagas. Existe um autor italiano que chama Matteo Cincini, ele vai falar da diferença entre chaga e ferida. Que Jesus, então, ele limpa as suas feridas, mas as chagas ele deixa. Porque as chagas é uma identidade, é o seu RG. Quando chegarmos no céu, com a graça de Deus e perseverança de cada um, as nossas feridas vão ser restauradas, mas as nossas chagas vão ser transformadas no nosso RG. O que significa isso? Significa que um vai olhar para o outro e vai identificar o que o levou lá para o céu. Qual é a cruz que o levou para o céu? Quando vocês olharem para a vida de alguém que vocês nunca viram, na hora que você olhar e ver aquilo que está na sua alma e depois no último dia no seu corpo também, você vai entender o que aquela pessoa passou para estar ali. E é justamente isso que o faz quem você é. É justamente isso que o identifica. Se você acolhe a sua cruz, o seu dia a dia, as suas dificuldades do dia a dia, com reclamação, com murmuração, ou simplesmente olhando na perspectiva da dor, ela é ferida. Mas se você acolhe essa dificuldade, essa cruz, a partir de Cristo, ela vai se transformar em chaga. E isso que vai brilhar no céu, na sua vida, como uma medalha. Uma mulher, por exemplo, que rezou a vida inteira pelo seu marido, pelo seu filho, que se doou para os pobres, é isso que brilhará na alma da pessoa no céu, com uma chaga de Cristo nela. E isso que vai identificá-la. Um reconhecerá o outro e o porquê que o outro está ali, justamente por causa das chagas de Cristo nela. Então, é como se fosse a impressão digital de Jesus em nós. Se você não tivesse a impressão digital dele em você, que é a sua chaga, não entra no céu. Vira só ferida, ou seja, só dorzinha aqui desse momento dessa vida.
A segunda coisa é que prova a ressurreição. Vocês viram que os discípulos confundem Jesus com um fantasma. Por muitas vezes a gente confunde Jesus com um fantasma também. Não que a gente fique vendo espectro aí, né? Porque se está vendo fantasma, pode tomar remédio, porque o padre sempre fala: morreu, ou vai do purga, ou vai para o inferno. Não fica vagando aí, gente. Está vendo coisa, ou vai mexer com coisa que não deve, e aí o demônio abriu uma porta aí para você, para pôr fantasia na sua cabeça, ou está vendo coisa. Está vendo gente morta. Mas cria-se, né, no imaginário popular essa questão de fantasma. Quando Jesus aparece, então, eles confundem Jesus com um fantasma. Quando é que a gente confunde Jesus com um fantasma? Quando a gente trata ele como um personagem da história. Como se fosse Tiradentes, Pedro Álvares Cabral, Napoleão. A gente não trata Jesus como uma pessoa viva do nosso lado. Ele está vivo do nosso lado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Não é poética isso, gente. Ele está vivo do nosso lado, mas a gente não acredita. A gente trata Ele como um fantasma, como alguém que a gente tem uma lembrança boa. Mas não é isso. Ele está vivo. E Ele está do nosso lado, aonde quer que a gente vá, e independente daquilo que a gente faça. Ele está do nosso lado. Se a gente está do lado dele, aí é outra história. Mas Ele não nos abandona. De forma que Ele mostra que a ressurreição é Ele e é algo para nós também. Você vê que é interessante que Jesus, aqui ressuscitado, Ele pede algo para comer, para mostrar que Ele está vivo. Santo Agostinho, quando vai comentar isso, ele fala que o corpo glorioso, quando uma pessoa ressuscita, como Jesus, a Virgem Maria, que já ressuscitaram, talvez São José, não é? Na minha opinião, São José também. Mas, questão de São José, você pode, hoje você pode acreditar ou não, porque a igreja ainda não definiu. Mas, enfim, uma pessoa ressuscitada, Santo Agostinho vai dizer, ela não precisa de nada. Não lhe falta nada. E a fome é uma ausência, não é? A fome, quando bate a fome aqui? Quando o seu corpo está falando, olha, você precisa se alimentar, então está faltando algo. E aí ele fala assim, mas será que Jesus teve fome? Não teve fome, porque corpo glorioso não tem ausência. Então ele vai dizer assim que uma pessoa ressuscitada, ela pode se alimentar, pode tomar água, mas não por necessidade, mas porque de fato é corpo vivo. Então ele se alimenta não porque ele tem fome, ele se alimenta porque ele quer dar prova de que ele não é um fantasma. No final do texto, você lembra que Jesus fala, foi isso que eu falei para vocês, era disso que eu estava falando, que ia acontecer comigo e que vai acontecer com vocês. Então essa presença também do ressuscitado, com as suas chagas, ela atesta também que Jesus não é um fantasma, que a ressurreição é verdadeira e que a nossa ressurreição também será. A terceira coisa, ela vem ao encontro da nossa falta de fé. Toca-me para que a tua mão te dê a prova, já que os teus olhos estão cegos. É como se ele falasse isso. Já que você não acredita naquilo que eu estou falando, então toque. As chagas, então, ela vem ao encontro da nossa falta de fé. Vira e mexe, as pessoas de bobeira, sem ler direito os textos, chegam e começam com essa ideia popular que Tomé é o apóstolo sem fé. Não é isso.
Você pega quem participou na oitava de Páscoa. Na oitava de Páscoa, cada dia, segunda, terça, quarta, vai recontando todas as aparições de Jesus ressuscitado ao longo da semana. E ninguém acreditou na ressurreição. Ninguém acreditou. Maria Madalena encontra com Jesus no domingo de manhã, fala com Jesus e não reconhece ele. É preciso que Jesus a chame pelo nome. Ela o confunde com o jardineiro. Os discípulos de Emaús andam 11 quilômetros com Jesus. Sabe o que é isso? 11 quilômetros. E não reconheceram Jesus. Às vezes, muita gente está assim na igreja. A fé, gente, não se mede por carteira de serviço. Tem muita gente que está 20 anos, 10 anos na igreja e ainda não foi capaz de reconhecer Jesus na palavra, na Eucaristia. Os discípulos de Emaús, então, também não acreditaram. Os apóstolos não acreditaram. Você viu aqui, Jesus apareceu na frente deles e ele teve que falar: sou eu mesmo, pode tocar em mim que sou eu mesmo. Ninguém acreditou. E aí vem Tomé, que também não acreditou. Então, dizer que só Tomé não tinha fé, não era isso. Aqui você vai entender, por exemplo, por que não tem nenhuma aparição de Jesus ressuscitado a Nossa Senhora. Porque Jesus aparece como um sinal, como uma prova de que ele ressuscitou. Como o Padre disse, a sua ressurreição e as suas chagas vêm ao encontro da nossa falta de fé. Em Maria não tinha falta de fé. Ela não precisava de prova nenhuma que seu filho ia ressuscitar. Mas os apóstolos, os que circundavam Jesus, precisaram. Quando a gente pega a figura de Tomé, não só ele, igual a todos, não teve fé, mas ele tem um negócio que o destaca diante dos outros. O seu entendimento não é um entendimento bobo. E ele sabe que aquilo que está sendo falado é muito grande para a sua cabeça, para a sua inteligência. Pensa bem, a gente agora se acostumou com a ideia, por exemplo, que uma virgem deu à luz a uma criança. Mas pensa só, se a sua vizinha chega e fala isso: ela está grávida do Espírito Santo. Chega hoje, por exemplo, uma pessoa fala assim: fulano de tal morreu sexta e domingo ressuscitou, ele levantou dos mortos e está vivo de novo aí, Quando Tomé escuta aquilo, ele também... Só que, qual é a diferença? Tá bom, se ele ressuscitou, então ele tem que mostrar para mim. Ele tem que vir, aqui é a dica de Tomé, ele tem que vir em auxílio da minha fé. Na nossa cabeça entrou uma ideia protestante de que fé é um pensamento positivo, de que fé basta você meditar, pensar positivo. Não é isso, gente. A nossa fé, ela é frágil. Quando fomos batizados, Deus colocou no coração essa virtude, é uma virtude intelogal, uma virtude que vem de Deus. Ele plantou a fé no nosso coração. Agora a gente precisa cuidar dessa fé. Essa fé vai crescendo na medida em que você vai dando adesão àquilo que Deus fala. Para que você dê adesão, precisa de duas coisas para realmente ter fé: a sua vontade e a sua inteligência. Quando, por exemplo, por que na igreja tem um momento em que a gente para e vai usar da inteligência, que é agora, na homilia? Tanto o padre quanto vocês têm que botar a cachola aí para funcionar, para entender no texto. Por que disso? Por que tem essa
separada, não podia só ler o texto e pronto. Porque não basta só escutar, é preciso tocar nele. E como é que a gente toca nele? Pela nossa inteligência também e pela nossa vontade, de forma que você faz um curso de catecismo, escuta na homilia, você escuta a vida de um santo, tal e coisa, aquilo vai fazendo com que a sua fé vá crescendo, você vai cuidando da sua fé. Cada vez que você entende algo, acontece com você aquilo que aconteceu com os discípulos de Emaús. Lembra? Quando eles estavam caminhando, Jesus ia explicando as coisas para eles. Depois, quando eles perceberam que era Jesus, depois do partir do pão, o que um fala para o outro? O nosso coração não ardia enquanto ele falava? Ou seja, ele vem ao nosso encontro. Toda vez que você vem na missa, você tem que pedir isso. Porque diferente do que protestante pensa, a nossa fé é frágil. Se você não cuidar dela, você perde a fé. O padre, qualquer um, independente de quem seja, na história da igreja, teve gente que era bispo, que era famoso aí, e perdeu a fé. E não cuidou da fé. Qual é a forma que eu cuido da fé? Pedindo para que ele venha em meu auxílio, como Tomé pediu. Senhor, mostra-me a tua chaga. Então, se o Senhor ressuscitou, mostra-me a tua chaga. E aí Jesus vai vindo ao seu encontro, na missa, num curso que você faz, num entendimento que você vai ter num retiro. É Ele se mostrando para você e falando, pode tocar então. Agora, se você não pede, quantas pessoas e quanto que o padre fala de pessoas que vêm na missa e não tocam em Jesus, não tocam em Jesus, não canta, não responde, não escuta, não tocou, vai sair daqui como entrou, não tocou em Jesus. Jesus veio, dirigiu a palavra e a pessoa não percebeu. No Tríduo, quem foi lá a Santa Isabel, mas para quem não foi, o padre, no Tríduo Santo, o padre escreveu cartas na homilia como se fosse Jesus para as pessoas. Cada dia, o que ele passou na quinta, o que ele passou na sexta, o que ele passou no sábado. E depois no domingo foi escrita uma carta para a paróquia. Muita gente foi falando assim, padre, olha, quando o senhor estava lendo aquelas cartas, parecia que o senhor era Jesus. Gente, não é que parecia. Agora eu estou na pessoa de Jesus. No meio dos meus pecados, a minha fraqueza, é Ele que está falando para vocês. É por isso que o padre está em persona Cristo. É por isso que quando o padre entra aqui, você faz uma pequena reverência na hora que ele passa. É por isso que você pede a bênção para ele. Por quê? Porque o padre é legal? Não. É porque Jesus está nele. Então quando ele está falando aqui, ó, não sou eu que estou falando, não é o padre João que está falando, o padre Edissandro, o padre Belão, não é. É ele que está falando para você, é ele que está falando assim, toca em mim. Mas aí a gente vem na missa de novo. E não canta, não responde, não escuta as leituras e não escuta o que ele falou. Tocou em Jesus? Não. É por isso, gente, que tantas e tantas vezes você veio na missa e saiu porque não tocou nele. Semana passada, para a primeira comunhão, que sacrifício que é fazer, porque vem aquele monte de gente pagão que trata da primeira comunhão do filho como se fosse formatura e não toca em Jesus. Jesus está ali vivo do lado dele e ele trata Jesus como um fantasma. Quando termina as leituras, o que é dito? Palavra do Senhor. Ou seja, quem que falou? Palavra da sua salvação. Quem que falou, gente? As chagas de Jesus, então, elas também vêm em auxílio da nossa falta de fé.
Quando você vem na missa, quando você vai rezar em casa, quando você vai fazer um retiro, sempre, os santos da igreja sempre falaram, a primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a abrir a boca, que o padre fala, né? Vai começar a missa, fique em silêncio. Você tem que se colocar na presença dele e falar para ele: Senhor, vem em meu auxílio, vem em auxílio da minha fé. Quando o padre levanta a Eucaristia, você pode falar no seu coração, sem abrir a boca: creio, mas aumenta a minha fé. Quando você está pedindo isso, o que está pedindo? Para que ele venha auxílio da sua pequenez, da pequenez nossa. Tomé teve essa coragem e humildade. Para que Jesus deixa as suas chagas? Para a gente valorizar o ato de amor de Jesus. Muita gente hoje tem desvinculado a paixão de Cristo da ressurreição. Tem muita gente na igreja protestante, infelizmente entrou na igreja nossa, uma ideia de pregar só Jesus ressuscitado, de pregar somente a vitória de Jesus, se esquecendo da sua cruz. Mas não tem ressurreição se não tiver cruz, na vida dele e na nossa vida. Ele mesmo deixou claro: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz. Não tem ressurreição sem a sua cruz. Mas de novo, querem esconder a dor de Jesus ou o sacrifício de Jesus. Mas ele não quis esconder, ele quis deixar. Para que quando a gente olhasse as suas marcas, lembrasse o quanto custou, é o valor disso. Você já reparou que quando a gente faz alguma coisa de graça, a turma não dá valor? Outro dia, eu contei aqui já, outro dia o pai estava vendo um vídeo de um cara que é um violinista famoso, e ele, o violino dele custa $2 milhões. E ele, na apresentação dele, para assistir a apresentação dele, a pessoa tem que pagar pelo menos $1.000. Um dia ele pegou, se vestiu normal, foi com esse violino no metrô de Nova York e ficou tocando lá as músicas que ele tocava no show. Abriu lá o negócio para arrecadar. Ele arrecadou no final do dia $20. O mesmo cara, com as mesmas músicas. Por que Jesus deixa? Para você perceber o preço que foi. Custou caro para você estar aqui. Custou caro para você receber, por exemplo, a confissão dos seus pecados. Custou caro. Se, por exemplo, a gente não vê essas chagas, a gente não percebe o quanto custou. E é, de fato, obra do inimigo querer esconder o sacrifício de Cristo. E é por isso que, pela norma da igreja, sempre tem que ter uma cruz aqui, ó. Para que quando você olhe, você lembre do sacrifício. Mas não simplesmente como dor, mas na perspectiva assim: olha o quanto que ele me amou. É por isso que o Papa Bento pediu também para que os padres colocassem a cruz no altar, para que o padre também lembrasse disso, para que o padre não achasse que ele é um animador de torcida, somente olhando para o povo e animando o povo e tal e coisa, mas que ele olhasse para o amor de Jesus por ele. Então veja que tem uma cruz que é de frente para vocês e uma cruz que é de frente para o padre. Essas marcas da sua paixão é de fato a prova que ele nos ama. Quando tem o rito do exorcismo, você vai fazer um exorcismo numa pessoa, o ritual pede que o padre apresente, na hora que ele vai expulsar o demônio, o crucificado.
Repara que o ritual não fala de apresentar o Jesus ressuscitado, que é o Jesus vitorioso, mas o ressuscitado. Por quê, gente? De novo, não é por causa da dor simplesmente, mas é para mostrar para o diabo o quanto que ele ama aquela pessoa. No exorcismo, no fundo, é uma luta de ideias. O diabo fica blasfemando e o padre vai jogando verdades na cara dele. O sangue de Cristo, a virgindade de Nossa Senhora, vai jogando verdades na cara dele. Até que chega uma hora que essas verdades o oprimem, fazem com que doa, porque ele é um ser da inteligência. E isso, quando você joga verdades para ele, verdades na cara dele, vai chegando uma hora que ele não aguenta e ele sai. E a grande verdade é o Cristo crucificado. Olha que coisa. Porque Jesus deixa para que a gente olhe e valorize então o seu sacrifício. Toda vez que você olhar para um crucifixo, toda vez que você colocar o seu crucifixo aí no pescoço, você deve se lembrar do sofrimento físico de Jesus. Mas acima de tudo, você tem que pensar, olha o quanto que Ele me amou. Valorize aquilo. Para o violino. 2 milhões de reais, mas deram 20 para ele ali na hora que ele estava tocando ali. Por que que Jesus precisa deixar suas chagas para nós? Para a nossa cura física. A nossa cura física, ela vem das chagas de Cristo. É as suas chagas que nos cura. Você vai lembrar da figura de Jó. E Jó, chegou uma hora que ele estava em chaga viva. Chega uma hora que Jó pega caco de telha para tirar assim o pus do seu corpo, de tanta ferida que ele estava. Mas a perseverança de Jó fez com que tudo fosse restituído de forma superior, inclusive no seu corpo. Quando termina o livro de Jó, ele está sarado, ele está curado no seu corpo físico e os seus bens são todos restituídos. Jó é uma figura do Cristo. Ele cai sobre ele todas as nossas imundícies e ele fica de fato em chaga viva. Quando nós nos aproximamos da chaga de Jesus, a gente vai com Jesus passando por esse processo de cura e ressurreição. É pelas suas chagas que nós fomos curados, fisicamente inclusive. Também é cura espiritual. Lá no livro de Isaías é dito sobre o servo sofredor de Yahvé. Em Isaías 53 descreve um servo que sofre pelos outros, arranca a barba, apanha, leva a bofetada, e aí o texto fala assim, que as nossas iniquidades caíram sobre ele. Quem assistiu o filme da Paixão do Mel Gibson, Paixão de Cristo, segundo o diretor lá, Mel Gibson, começa o filme com essa frase: as iniquidades caíram sobre ele. Essa é a leitura do filme. E aí começa todo o sofrimento de Jesus. Aí muita gente que não entende nada chega e fala assim: nossa, para que fazer Jesus sofrendo assim? Por que tanto? Por que não sei o quê? Você não entendeu qual que é a primeira frase que está lá? Ele quer mostrar que tudo aquilo que ele está passando ali foi por nossa culpa. A nossa sujeira, imundice, deixou ele feito Jó, naquele momento em que Jó estava cheio de feridas. Mas como Jó, na sua perseverança, ele é restaurado, também Jesus foi restaurado, também nós seremos restaurados. E na alma também. Então, Jesus deixa também as suas chagas para ser o lugar nosso, das nossas curas espirituais e psíquicas.
A gente não vive falando que Jesus é o médico dos médicos, é o psicólogo dos psicólogos? Então vai nele. Não adianta você falar, se você não for para ele, se você não entrar na chaga dele, não adianta você falar. Para isso, então, no meio das nossas dificuldades, aí estou com uma depressão, estou ansioso, estou com uma doença, uma enfermidade, para de reclamar. Vai na chaga dele, entra dentro dele, entra no mistério dele, é ali que você vai ser curado. Por muitas vezes, gente, olha só, Deus, Cristo, Ele usa de enfermidades físicas para a nossa cura. Olha que coisa isso, tem doença que vem para a nossa cura. A pessoa vai deixar de ser soberba, vai deixar de ser orgulhosa, vai quebrar, vai voltar para a igreja. Quantos casos assim? Sabe aquela pessoa que ajuda todo mundo, mas não deixa ser ajudado? Não aceita que os outros o ajudem? Deus vai quebrar a soberba. Uma hora ou outra a pessoa está de cama aí, ó, não consegue, precisa trocar fralda, precisa de alguém para trocar fralda, e daí? A doença dele é cura. É assim que você tem que olhar, então, nas chagas que vão acontecer na sua vida. E aquilo que você deve pedir psíquica, de ansiedade, depressão, fobias, tal e coisa, medo, é nas chagas dele que você é curado. Essa semana, para atender uma pessoa que tinha medo de dirigir. Para quem dirige, parece que bobeira, mas para quem não dirige, o padre que atende as pessoas sabe o trauma que é. E ela foi numa missa, ela escutou mais ou menos isso que o padre está falando, falou, não, eu tenho que encarar isso, eu vou oferecer para Jesus. E aí ela falou assim, ó, toda vez que eu sentar no carro, eu vou pedir para Jesus estar comigo e vou oferecer para ela, para ele. Está dirigindo de uma cidade para outra já. Repara que é cura desde que a gente vá nele. Se a gente ficar reclamando, murmurando ou aceita a lição, é necessário que as chagas dele nos cure. As chagas de Jesus, elas ficam também como refúgio e esconderijo espiritual. No Cântico dos Cânticos, logo no comecinho do Cântico dos Cânticos, há uma comparação da amada como uma pomba. A pomba na Bíblia, ela significa o Espírito Santo, tudo, mas também ela significa pureza. Essa pomba, então, significa aquela que está à busca do amado. No caso, a alma de qualquer cristão. E lá no comecinho do Cântico dos Cânticos, é dito que existe uma rocha em que tem uma fenda em que a pomba se esconde e se abriga. É a alma indo até a chaga de Jesus. Como sabe, é lógico, o simbolismo da rocha sempre foi de Cristo. Cristo é a rocha, não é assim? Ele é a rocha que os pedreiros rejeitaram, não é assim que ele fala? Ele é a rocha. Existe um salmo que fala assim, ó, tá vendo que você não pode pegar o criança, se seu filho estiver importunando muito, você pega a cabeça dele e joga numa pedra, numa rocha. Qual que é o significado disso aí? Aí São Bento vai dar o significado. Olha como é a importância dos santos, a importância dos padres da igreja, da homilia, para fazer você entender o texto, senão você ia estar jogando cabeça de criança na rocha aí quando seu filho faz bagunça. Ele vai dizer que os seus filhos são os seus pensamentos. Quando vem os pensamentos ruins, você deve jogá-la, esmagá-la na rocha que é Jesus. Se não tem um santo para interpretar isso, entende? Por isso que Deus deixou o magistério da igreja, para a turma não ficar falando bobagem.
Esses dias eu vi um vídeo de um pastor falando que quando Jesus encontra com a samaritana, Jesus estava falando do sêmen dele. Meu, que blasfêmia que é essa? Aí a turma larga a Eucaristia para ir numa aventura diabólica dessas aí de falsas religiões, enfim. A fenda da rocha onde a pomba se abriga. Diante desse mundo, gente, não tem dia que você fala assim, nossa, que porcaria, que desânimo. A vida é isso aí. Não dá? Um deprê aí. Tem dia que você vai e tudo dá certo, lá que tudo dá certo, a família está unida, você almoçou, jantou com eles, trocaram presentes e ficaram ali alegres, não tem boleto para pagar, seus filhos estão tudo na igreja, mas quando chega de noite ainda você fica, né? Aí tem um dia que não acontece nada, aí vai, é um dia normal, vê um monte de problema, o São Paulo perde, que nem ontem, meu Deus. Aí você fala, meu, onde que vai essa vida? Aí você vai e lembra que tem uma fenda para você entrar. Tem um lugar para você entrar lá e ficar quietinho lá, fica quietinho. O baque desse mundo, para aguentar as porcarias desse mundo. Olha o negócio da guerra aí, ó. Olha que absurdo, gente. Absurdo a guerra, absurdo a imprensa apoiando o ataque a Israel. A turma usando tecnologia, da capacidade e da inteligência do ser humano para fazer guerra com drone, e mata-se criança. Aí você olha tudo isso e fala, meu, onde que nós vamos? Onde nós vamos parar? Aí amanhã ou depois você vai cair num zap de bobeira, caiu num golpe não sei do que, perdeu o carro. Aí você pensa, meu, onde que vai esse mundo? Mas de repente você lembra que tem uma fenda para você entrar. Você olha para o seu casamento, você fala assim, meu, está acabado, meu casamento está acabado. A fenda, vai para a fenda. Se esconde na fenda, na ferida dele. Na ferida dele há ânimo, há restauração, há ressurreição. Fenda. Então, essa fenda, ela é esconderijo diante do sofrimento do mundo. Esconderijo nosso diante daquilo que inquieta o nosso coração, de pensar assim, meu, a vida é isso. As feridas de Jesus, elas servem também como um útero. Os padres da igreja vão falar disso. Lembra? Quem veio na missa essa semana vai lembrar que foi a conversa de Jesus com Nicodemos. E o que estava na base da conversa? Nascer de novo. Mas daí Nicodemos fala assim, mas como assim nascer de novo? Tem que entrar na barriga da minha mãe? Jesus ainda dá uma tiradinha, não é? Fala assim, viu, você é mestre em Israel e não sabe disso? Não sabe dessas coisas, que você tem que nascer de novo, nascer do alto? Você nasce de novo? Entrando na fenda da rocha. Entrando na ferida de Jesus. Ali você é feito de novo. Se você tem essas feridas, o seu pensamento começa a mudar. Você começa a ter pensamento de Cristo, atitudes de Cristo. Você é outro, você muda. Essas feridas são deixadas então para ser o nosso útero, aonde a gente nasce do alto, nasce de novo. As feridas de Jesus são deixadas também porque Jesus é o divino pelicano que nos alimenta, nos lava e nos alimenta. Tem um escrito por São Tomás na igreja que chama Adoro-te devote, adoro-te com devoção. E no meio desse canto ele fala de Tomé, ele também chama Tomé, não é Tomás, é Tomé também. Ele fala da falta de fé de Tomé, mas que Jesus vai ao encontro dele. Procura na internet depois, Adoro-te devote.
E tem um momento ali que ele fala que Jesus é o divino pelicano. Às vezes você vê pelicano, um pássaro no ambão, na roupa do padre, na toalha do altar, e aí você fica pensando, mas por que esse pássaro? Acreditava-se que o pelicano, quando ele não conseguia encontrar alimento para os seus filhotes, ele bicava o próprio peito e dava da própria carne para os filhotes. Se você vê na liturgia, você vai ver sempre o pelicano bicando o próprio peito. É Jesus, o divino pelicano. Por esse sangue do pelicano a gente é lavado, batismo, confissão, e a gente é alimentado. A sua carne. Evangelho da semana passada, os rios da misericórdia, os 2 rios da misericórdia. Um branco que nos lava e um vermelho que nos alimenta. É pelas chagas dele que ele nos alimenta. Existe uma imagem de Santa Teresa d'Ávila, um pintor escreveu, de Jesus com a chaga aberta e ela meio que bebendo ali do peito dele. Essa é uma pessoa que entendeu o que é as suas santas chagas. Você só pode comungar porque a chaga de Jesus está aberta. Você só pode comungar porque na hora que você vem receber a hóstia do padre, do ministro, é Jesus bicando o próprio peito e dando para você. Penúltima coisa. Existe uma outra fenda da rocha na Bíblia. Na passagem que Moisés pede para ver a Deus face a face. Chega uma hora que Moisés fala assim: Senhor, mostra-me a tua face. Moisés já tinha feito grandes experiências de Deus já. Quando Moisés entrava na tenda, você lembra? Quando Moisés subia no Monte Sinai, quando Moisés ia fazer um prodígio, o rosto dele ficava transfigurado. Moisés já tinha feito várias experiências de Deus. Mas chega uma hora, quase no final da sua vida, que ele pede: Senhor, mostra-me a tua divindade. O que Deus responde para Moisés? Ele responde assim: que ninguém pode ver ele e continuar vivo. Veja que não é um castigo. Viu Deus morrer. É porque a gente não aguenta a glória dele. Se Deus aparecesse para você agora, tal como ele é, você ia ser consumido de amor. É tão grande, tão belo, que você ia ser consumido de amor. Sabe o que é isso? Consumido de amor. Para que você não seja consumido de amor, São Paulo fala disso. Ele espelha a sua glória. A sua glória é espelhada. Então você vê a Deus hoje como se fosse num espelho. São Paulo fala isso. Mas quando chegarmos no céu, nós veremos face a face. Mas agora a gente vê espelhado. Então, por exemplo, quando você vai num retiro e sente a presença de Deus e chora e recebe uma graça, quando você se vê amado por Deus, quando o seu anjo da guarda te ajuda, tudo isso não é Deus ainda. É Ele espelhado. Porque se fosse Ele tal como Ele é, você não aguenta. Ninguém aguenta. São Tomás fala que bastaria, por exemplo, que a gente entendesse o que é de fato uma missa para a gente ser consumido de amor. Não precisa nem ver Ele, só entender o que está acontecendo aqui, você já ia ser consumido de amor já. Então, Deus responde para Moisés: ninguém pode me ver e continuar vivo, mas eu vou dar um boi para você. Você está vendo aquela rocha lá? Aquela rocha, você entra naquela rocha e olha para baixo. Eu vou passar. E é isso que eu posso dar para você hoje, agora. E é isso que acontece. E aí Moisés tem a grande experiência da vida dele, de Deus passando sobre a vida dele.
Então existe uma outra rocha, aliás, existe essa mesma rocha em que você pode ser escondido, restaurado, que é útero, que é a ferida de Jesus, mas também é onde você faz a experiência do divino, aqui na terra. Quando você entra, de fato, nas chagas de Jesus, olha o Padre Pio, São Francisco, Santa Teresa de Siena, você começa a fazer a experiência do divino aqui. E aí a sua pessoa já se confunde com a pessoa de Cristo. Esse é o santo. Esse é o santo. O santo quem é? É quem entrou e pediu para Deus. Ele não viu Deus face a face ainda, que nem o padre falou, que ele não aguenta. Mas o fato de ele ter visto, por exemplo, só um vislumbre dessa glória, faz com que o santo faça essas coisas extraordinárias que a gente faz, que a gente escuta por aí. Por que a nossa vida de fé é medíocre? Por que a gente não consegue ter fidelidade, por exemplo, na oração? A gente não quer que Deus passe. Tem um momento na vida de Abraão também, em que Deus vai fazer aliança com Abraão. E Deus pede para que Abraão pegue os animais, sacrifique os animais, corte eles no meio e deixe um corredor. E Deus fala assim: eu vou passar nesse corredor, mas você não pode olhar também, que senão você aguenta. Mas quando eu passar por esse corredor, você vai ser outro. Só que, para acontecer isso, Abraão tem que ser provado. Ele faz isso de manhã. Aí chega meio-dia e nada de Deus. Aí vem o entardecer e nada de Deus. Aí vem os animais, começa a feder já os animais, aí vem abutre, vem corvo, começa a vir, ele tem que ficar lutando contra os animais. Então ele luta contra o calor, ele luta contra um sono que dá, um torpor, e ele luta contra os animais. Essas três coisas aqui significam os três inimigos da alma que a gente tem: a carne, o mundo e o demônio. Abraão vence os três. Na hora que Abraão menos espera, Deus passa, assim ó, mas consome tudo, de forma que ele, só de ver esse vislumbre, ele é outro. Abraão é outro. Esse espaço aberto entre os animais se chama ferida de Cristo também. Na ordenação sacerdotal, o padre deita no chão, porque essa glória de Deus vai passar. Ele vai levantar outro. É o padre Enéas, é aquele que fala na pessoa de Cristo agora. O padre, na hora que ele está sendo ordenado, ele está deitado assim, ó. A glória vai passar. Perceba então, já é um meio, um modo de você viver as coisas do céu aqui. Você entrar na fenda da rocha, você entrar na fenda dos animais. Santo Inácio Loyola, ele escreveu o Alma de Cristo, não é? Que você devia rezar toda a missa. Mesmo o seu coração rezar toda a missa, ou depois que acabasse a missa. E no final, quase no final, ele diz assim, ele pede assim, lembra? Alma de Cristo, lavai-me, santificai-me, corpo de Cristo, lavai, alimentai-me, e por aí vai. Aí ele chega e fala assim: intra vulnera tua absconde-me, dentro da sua graça escondei-me. Inácio pede isso. Esse é o lema do padre, é o meu lema como sacerdote. Quando você vai ser ordenado, você escolhe um lema sacerdotal. Pode ser
uma frase da Bíblia, que pode ser uma frase de um santo, e eu escolhi esse. Dentro de vossas chagas escondei-me. Por quê? Porque é o lugar onde se deve morar eternamente, nas chagas dele. É entrar para não sair mais, mas para isso você tem que querer. Ele quer, agora você tem que querer. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso,